Ele só tinha dinheiro para comprar 2 marmitas no encontro, mas o que ela fez foi... Roberto Almeida suava frio enquanto folheava o cardápio do restaurante Dom Augusto, no centro de São Paulo. Há 3 meses conversava com Fernanda pela internet e finalmente haviam marcado um encontro presencial. Ele havia economizado cada centavo do seu salário de auxiliar de limpeza, mas ao chegar descobriu que os preços eram muito mais altos do que imaginava. No bolso da sua camisa social surrada, comprada em um brechó, Roberto tinha exatamente R$ 45, dinheiro suficiente apenas para 2 marmitas básicas do estabelecimento. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava encontrar algo no cardápio que pudesse pagar sem passar vergonha na frente de Fernanda, que o aguardava linda em seu vestido vermelho do outro lado da mesa. "Tudo bem, Roberto? Você está meio pálido." Fernanda inclinou-se para a frente, preocupada. "Está tudo bem, sim. É que eu ainda estou escolhendo", ele respondeu, evitando o olhar dela. Fernanda havia chegado pontualmente às 7 da noite, exatamente como combinaram. Roberto havia chegado 15 minutos antes, tentando se acostumar com um ambiente elegante que parecia de outro mundo. As mesas eram cobertas com toalhas brancas impecáveis, e o movimento de garçons bem vestidos criava uma atmosfera que o deixava ainda mais nervoso. "O senhor já decidiu?" perguntou Carlos, o garçom que havia se aproximado da mesa. Seu uniforme era impecável, e Roberto notou que até o avental do rapaz parecia mais caro que sua roupa inteira. "Preciso de mais alguns minutos", Roberto murmurou, sem levantar os olhos do cardápio. Carlos assentiu e se afastou, mas Roberto percebeu que o garçom o observava com curiosidade. Havia algo no olhar do rapaz que o incomodava, como se ele estivesse sendo julgado. Fernanda mexeu no celular por alguns instantes, verificando as mensagens. Roberto aproveitou para observá-la discretamente. Ela era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos que haviam trocado. Seus cabelos castanhos caíam naturalmente sobre os ombros e o vestido vermelho realçava seus olhos escuros. Ela parecia à vontade naquele ambiente, como se frequentasse lugares assim regularmente. "Sabe, Roberto, eu estava ansiosa para este encontro", ela disse, guardando o celular. "Nossas conversas sempre foram tão interessantes. Você tem uma forma única de ver o mundo." Roberto sentiu o coração apertar. Durante os últimos meses havia se aberto com Fernanda sobre seus sonhos, suas dificuldades, sua luta diária para sustentar a mãe que sofria de diabetes. Ela sempre demonstrava interesse genuíno em suas histórias, e isso o fazia sentir-se especial. "Eu também estava ansioso", ele admitiu. Você é incrível, Fernanda. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O momento foi interrompido quando Carlos retornou à mesa, dessa vez com uma expressão menos paciente. "Já podem fazer o pedido?" perguntou, segurando o bloco de anotações. Roberto sentiu todos os músculos do corpo contraírem. Era o momento da verdade. Não havia mais como adiar. Eu gostaria de... Ele hesitou, sua voz quase um sussurro. "Vocês têm marmitas aqui?" Carlos piscou, confuso. "Marmitas, senhor?" Sim. Comida para a viagem. Em pote." O garçom olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém mais havia escutado a pergunta. Fernanda permanecia em silêncio, mas Roberto podia sentir sua perplexidade. "Bem, senhor, nós temos algumas opções mais simples que podem ser servidas para a viagem. Se for o caso, quanto custa?" "Depende do prato, mas as opções mais básicas ficam em torno de R$ 20 cada." Roberto fez os cálculos rapidamente. R$ 40 para 2 marmitas. Sobraram R$ 5. Seria suficiente para pagar a taxa de serviço se houvesse. "Tudo bem." Ele suspirou profundamente. "2 marmitas, por favor. As mais baratas que vocês tiverem." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Fernanda o encarava com os olhos arregalados, tentando processar o que acabara de acontecer. Carlos permanecia imóvel, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. "Senhor, o senhor tem certeza?" Carlos perguntou, baixando a voz.
Tenho sim. Roberto... Fernanda finalmente falou. O que está acontecendo? Ele não conseguia olhar para ela. Suas bochechas queimavam de vergonha, e ele sentia como se todos no restaurante estivessem olhando para eles. É complicado de explicar. Carlos ainda permanecia ao lado da mesa, claramente desconfortável com a situação. Se me permitem a sugestão, o garçom disse, tentando soar diplomático. Talvez vocês prefiram ir a um local mais adequado para esse tipo de refeição. A observação de Carlos foi como um soco no estômago de Roberto. Ele finalmente levantou os olhos e encontrou o olhar de Fernanda. Havia algo nele que não conseguia decifrar. Pena, desapontamento, confusão. Não, Roberto disse mais para si mesmo do que para os outros. Nós vamos ficar aqui. Por favor, traga as marmitas. Carlos assentiu relutantemente e se afastou, murmurando algo para outro garçom que passava próximo. Roberto observou o brief intercâmbio e sentiu que estava sendo objeto de comentários. Roberto, eu não entendo. Fernanda disse suavemente. Você não precisa fazer isso. Podemos dividir a conta ou podemos ir para outro lugar. Não, ele interrompeu, mais seco do que pretendia. Eu convidei você para jantar. Eu vou pagar. Mas por que marmitas? Em um restaurante como este? Roberto fechou os olhos por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Como explicar que havia trabalhado turnos extras durante semanas, que havia economizado cada centavo, que havia sonhado com este momento, apenas para descobrir que não era suficiente? Porque é o que eu posso pagar, ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Fernanda se inclinou para a frente, sua expressão suavizando. Roberto, se você está passando por dificuldades financeiras, não há problema nenhum nisso. Podemos... Você não entende, ele a interrompeu novamente. Eu trabalho em 2 empregos. Acordo às 5 da manhã todos os dias. Limpo escritórios durante a noite. Economizo cada centavo que ganho. E mesmo assim... Sua voz falhou. Ele não conseguia terminar a frase. E mesmo assim, não é suficiente. Fernanda completou por ele, sua voz carregada de compreensão. Roberto assentiu, ainda evitando o olhar dela. Minha mãe tem diabetes, os remédios dela são caros. Às vezes eu tenho que escolher entre comprar a medicação dela ou comer. Na semana passada, o médico pediu uns exames novos e eu... Ele parou de falar quando Carlos retornou, carregando uma bandeja com 2 embalagens de isopor brancas. O garçom as colocou sobre a mesa com cuidado excessivo, como se estivesse manuseando explosivos. 2 marmitas de frango acebolado com arroz e feijão, Carlos anunciou, tentando manter a voz neutra. O contraste entre as embalagens simples e a elegância do restaurante era gritante. Roberto sentiu que todos os olhares do local estavam voltados para eles. Em uma mesa próxima, uma senhora bem vestida sussurrava algo para sua acompanhante, lançando olhares de desaprovação em sua direção. Obrigado, Roberto murmurou, tirando o dinheiro do bolso. Quando ele estendeu as notas amassadas para Carlos, suas mãos tremiam visivelmente. O garçom pegou o dinheiro sem comentários, mas Roberto notou a expressão de desconforto em seu rosto. A taxa de serviço está incluída, Carlos disse, o que foi um alívio para Roberto, que não tinha certeza se os R$ 5 restantes seriam suficientes. Fernanda não havia tocado em sua marmita. Ela permanecia imóvel, observando Roberto com uma expressão que ele não conseguia interpretar. Não vai comer? Ele perguntou, tentando soar casual enquanto abria sua própria embalagem. Roberto... Ela começou, mas foi interrompida. Perdão, disse uma voz feminina atrás deles. Roberto se virou e viu a senhora da mesa próxima se aproximando. Ela aparentava ter cerca de 60 anos. Usava joias caras e um conjunto que provavelmente custava mais do que Roberto ganhava em um mês. Desculpem a intromissão, a senhora disse, mas seu tom não parecia nada apologético. Mas vocês sabiam que este é um estabelecimento de alta gastronomia? Não é um local para esse tipo de refeição. Roberto sentiu seu rosto queimar. Senhora, nós não estamos incomodando ninguém. Bem, na verdade estão sim, ela replicou.
O ambiente de um restaurante como este requer um certo padrão. Certamente vocês entenderiam se procurassem um local mais adequado para suas necessidades. Socorro! Fernanda se levantou abruptamente. A senhora acha que tem o direito de determinar quem pode ou não frequentar este lugar? Minha cara, a senhora respondeu com um sorriso condescendente, não é uma questão de direitos, é uma questão de bom senso e adequação social. Roberto se sentiu encolhendo na cadeira. Cada palavra da mulher era como uma lâmina cortando o que restava de sua dignidade. Eu pedi a comida, ele disse baixinho. Estou pagando por ela. Não vejo qual é o problema. O problema, meu jovem, é que vocês estão desrespeitando o ambiente e os outros clientes, a senhora continuou. Há lugares apropriados para cada tipo de pessoa e cada tipo de refeição. Fernanda deu um passo à frente, seus olhos brilhando de raiva. Que tipo de pessoa a senhora acha que ele é? Ora, é óbvio, não é? A senhora gesticulou vagamente na direção de Roberto. Pessoas que comem marmita em embalagem de isopor claramente não pertencem a um ambiente como este. Roberto se levantou lentamente. Suas pernas pareciam fracas, mas algo dentro dele havia mudado. A humilhação estava se transformando em algo mais forte. A senhora está certa, ele disse, sua voz mais firme do que havia sido durante toda a noite. Eu não pertenço a um lugar como este, não porque eu não tenho dinheiro suficiente, mas porque eu jamais trataria outra pessoa da forma como a senhora está me tratando. Roberto, Fernanda murmurou, tocando seu braço. Não, Fernanda, ela tem razão. Eu deveria ter pensado melhor antes de convidar você para um lugar que eu não podia pagar. Isso foi um erro meu. Ele pegou sua marmita e se virou para sair, mas Fernanda segurou seu braço com mais firmeza. Você não vai a lugar nenhum, ela disse com determinação. Fernanda, por favor, isso já foi longe demais. Não, Roberto, você convidou uma mulher para jantar. Uma mulher que está interessada em conhecer você melhor, e nenhuma bruxa mal-educada vai arruinar nossa noite. A senhora ofendida abriu a boca para protestar, mas Fernanda a ignorou completamente. Em vez disso, ela se sentou à mesa e abriu sua própria marmita. Sabe, Roberto, eu cresci comendo em potes de plástico, ela disse pegando o garfo. Minha avó sempre dizia que comida boa é aquela feita com carinho, não importa onde seja servida. Roberto olhou para ela confuso. Fernanda, você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Jantar com um homem interessante que teve a coragem de ser honesto comigo? Ela levou uma garfada à boca e sorriu. Está delicioso, aliás. A senhora da mesa próxima bufou de indignação e voltou para seu lugar, murmurando comentários depreciativos. Roberto permaneceu de pé, ainda processando o que estava acontecendo. Roberto, senta aí e come a sua comida, Fernanda disse gentilmente. E me conta mais sobre sua mãe. Como ela está lidando com o diabetes? Lentamente, Roberto se sentou. Havia algo no tom de Fernanda, na forma como ela havia defendido ele, que o fazia sentir que talvez a noite não estivesse completamente arruinada. Ela está bem, dentro do possível, ele respondeu hesitante. Mas é uma luta constante. Os remédios são caros e ela precisa de uma dieta especial. Às vezes eu fico preocupado porque ela tenta economizar na medicação para não me dar despesa. Isso deve ser muito difícil para vocês dois, Fernanda disse, sua voz cheia de empatia genuína. É, mas a gente se vira. Ela me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Agora é minha vez de cuidar dela. Fernanda parou de comer por um momento, observando-o com atenção. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não me contou sobre sua situação financeira antes? Nas nossas conversas online, quero dizer. Roberto baixou os olhos, mexendo na comida com o garfo. Porque eu tinha medo de que você perdesse o interesse. A maioria das mulheres, bem, elas querem um homem que possa proporcioná-las coisas. Segurança financeira, jantares em restaurantes bonitos, presentes. E você achou que eu seria igual às outras? Não sei. Talvez. Ou talvez eu só quisesse ter uma noite onde eu pudesse fingir ser alguém que eu não sou. Fernanda colocou o garfo sobre a mesa e olhou diretamente para ele.
Roberto, você quer saber o que eu acho realmente atraente em um homem? Ele levantou os olhos, curioso. Honestidade, coragem, a capacidade de amar alguém mais do que a si mesmo. E você demonstrou as 3 coisas esta noite. Como assim? Você foi honesto quando admitiu que só podia pagar pelas marmitas. Teve coragem de enfrentar a humilhação para não cancelar nosso encontro. E mostrou que ama sua mãe mais do que seu próprio conforto. Roberto sentiu seus olhos marejarem. Nenhuma mulher havia falado com ele daquela forma antes. Fernanda, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Apenas termine sua comida e me conte mais sobre você. De verdade, desta vez. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, mas era um silêncio confortável agora. Roberto começou a relaxar pela primeira vez desde que havia chegado ao restaurante. Posso te contar uma coisa? Fernanda disse de repente. Claro. Este é o melhor encontro que eu já tive. Roberto quase engasgou com a comida. Sério? Sério. Sabe por quê? Ele balançou a cabeça. Porque pela primeira vez na minha vida, eu sei que o homem que está comigo está interessado em mim, não no que eu posso oferecer para ele. Do que você está falando? Fernanda hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não continuar. Roberto, eu não fui completamente honesta com você também. O coração de Roberto disparou. Como assim? Bem, ela respirou fundo. Digamos que eu não preciso me preocupar com dinheiro da mesma forma que você. Você tem um bom emprego? Algo assim. Ela sorriu misteriosamente. Mas isso não importa agora. O que importa é que você me convidou para jantar acreditando que eu era apenas uma mulher comum, que trabalhava em uma loja de roupas, como eu te disse. Roberto se sentiu confuso. Mas você trabalha em uma loja de roupas, não trabalha? Tecnicamente, sim, mas é complicado. Antes que Roberto pudesse fazer mais perguntas, Carlos apareceu novamente ao lado da mesa. Desta vez, ele parecia nervoso. Com licença, ele disse, dirigindo-se especificamente para Fernanda. A senhorita poderia acompanhar-me por um momento? Há uma ligação para a senhorita na recepção. Fernanda trocou um olhar rápido com Roberto. Uma ligação? Quem saberia que estou aqui? A pessoa disse que era urgente, senhorita. Algo sobre sua família, e sua... Roberto viu uma sombra de preocupação passar pelo rosto de Fernanda. Tudo bem. Ela se levantou. Roberto, você pode me esperar? Não deve demorar. Claro. Vai que é alguma emergência. Fernanda sorriu gratamente e seguiu Carlos em direção à recepção do restaurante. Roberto ficou sozinho na mesa, observando-o a se afastar. Havia algo estranho na forma como Carlos havia se dirigido a ela. Senhorita, com tanto respeito como se... Seus pensamentos foram interrompidos quando a senhora malé-educada se aproximou novamente. Desta vez, ela estava sozinha e parecia menos agressiva. Olha, rapaz, ela disse, sentando-se na cadeira de Fernanda sem ser convidada. Talvez eu tenha sido um pouco dura antes. Roberto a olhou com desconfiança. Um pouco? Sim, bem. O ponto é que eu queria fazer uma proposta para você. Que tipo de proposta? A senhora se inclinou para a frente, baixando a voz. Eu posso pagar sua conta. Toda ela. E ainda dar uma gorjeta generosa para o garçom. Roberto a encarou confuso. Por quê? Porque eu acho que você aprendeu sua lição hoje. Sobre conhecer seu lugar, sobre não tentar frequentar ambientes acima do seu nível social. A confusão de Roberto rapidamente se transformou em indignação. Ah, entendi. A senhora quer pagar minha conta para me humilhar ainda mais. Não é humilhação, querido. É educação. É ensinar você a ser realista sobre suas limitações. E qual seria o preço dessa educação? A senhora sorriu com malícia. Simples. Você se levanta, vai até aquela mesa ali. Ela apontou para onde seus amigos estavam sentados e pede desculpas por ter criado este constrangimento, em voz alta, para que todos possam ouvir. Roberto sentiu seu sangue ferver. A senhora está falando sério? Completamente. E se você fizer isso com sinceridade, com humildade,
Eu ainda adiciono mais R$ 50, suficiente para você comprar um remédio para sua mãe. A menção à sua mãe foi como um tapa no rosto. Roberto se levantou bruscamente, sua cadeira rangendo contra o chão. A senhora é uma das pessoas mais cruéis que eu já conheci, ele disse, sua voz tremendo de raiva contida. Cruel? Eu estou oferecendo ajuda financeira para alguém que claramente precisa. Não, a senhora está oferecendo esmola em troca da minha dignidade. Dignidade? A senhora riu. Meu querido, que dignidade? Você está comendo marmita em um restaurante de alta classe. Você não tem dignidade para perder. Roberto cerrou os punhos. Por um momento ele considerou aceitar a oferta. R$ 50 a mais significariam que ele poderia comprar os medicamentos da mãe sem se preocupar, pelo menos por uma semana. Mas algo dentro dele se rebelava contra a ideia. Sabe o que eu acho, senhora? Ele disse, controlando a voz. Eu acho que a senhora é quem não tem dignidade, porque alguém com verdadeira classe jamais faria o que a senhora está fazendo. Como ousa me falar assim? Porque alguém precisa. A senhora acha que, por ter dinheiro, pode tratar as pessoas como objetos, como se fossem entretenimento para sua diversão. Mas a senhora está enganada. A senhora se levantou, claramente ofendida. Você vai se arrepender de ter rejeitado minha oferta, menino. Não, senhora, eu me arrependeria se tivesse aceitado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A mulher voltou para sua mesa, murmurando indignada. Roberto permaneceu de pé, ainda tremendo de raiva e adrenalina. Ele olhou ao redor do restaurante e percebeu que vários clientes haviam observado a conversa. Alguns pareciam aprová-lo, outros claramente estavam do lado da senhora. Foi então que ele notou Carlos se aproximando novamente, mas desta vez o garçom parecia diferente. Havia uma expressão de urgência em seu rosto. Senhor Roberto? Carlos disse baixinho. Eu preciso falar com o senhor, em particular. Roberto o seguiu até um canto mais reservado do restaurante, próximo à entrada da cozinha. O que houve? Roberto perguntou. Carlos olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Senhor, eu acho que o senhor precisa saber de algumas coisas sobre a moça que está com o senhor. Fernanda? O que tem ela? O senhor sabe quem ela é realmente? Roberto sentiu um frio na barriga. Do que você está falando? Senhor Roberto, aquela moça, ela é Fernanda Augusto. E daí? Esse é o nome dela mesmo. Carlos respirou fundo. Senhor, o sobrenome dela é Augusto. Como o restaurante. Dom Augusto. Roberto levou alguns segundos para processar a informação. Você está dizendo que ela é filha do dono, senhor. Do senhor Augusto, o dono de toda esta rede de restaurantes. Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso não pode ser verdade. É verdade, sim, senhor. Eu trabalho aqui há 5 anos. Conheço a família muito bem. E tem mais. Mais o quê? Carlos hesitou, claramente desconfortável. Senhor, eu não deveria estar contando isso, mas ela faz isso regularmente. Faz o quê? Ela marca encontros com homens que conhece pela internet. Homens que não têm muito dinheiro. E então ela os traz aqui para testar como eles reagem. Roberto sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está dizendo que ela está brincando comigo? Eu não sei se é brincadeira, senhor, mas ela já trouxe outros homens aqui antes, sempre a mesma situação. Homens que não podem pagar pelos pratos caros, que ficam constrangidos. E o que acontece com eles? Carlos baixou ainda mais a voz. Alguns ela rejeita na hora, outros ela leva adiante por um tempo, mas sempre acaba dando um fim. Eu nunca vi nenhum relacionamento dela dar certo. Roberto encostou na parede, sentindo-se enjoado. Por que você está me contando isso? Porque... Carlos hesitou novamente. Porque o senhor parece ser uma pessoa boa, e eu acho que o senhor merece saber a verdade. Há quanto tempo você sabia quem ela era? Desde o momento em que ela chegou, senhor. Eu a reconheci imediatamente. Roberto se sentiu traído não apenas por Fernanda, mas também por Carlos. E você não achou que deveria me avisar antes? Eu
Eu não sabia se deveria me meter. Mas depois de ver como o senhor se comportou com aquela senhora malé educada, eu percebi que o senhor é diferente dos outros. Diferente como? O senhor tem caráter, senhor Roberto. Integridade. E eu acho que a senhorita Fernanda percebeu isso também. Roberto se afastou da parede, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Então tudo isso foi um teste? Ela me fez passar por toda essa humilhação só para ver como eu reagiria? Eu não sei, senhor. Talvez no começo tenha sido, mas eu observei ela durante o jantar e... ela parecia genuinamente interessada em conversar com o senhor. Como eu posso saber o que é genuíno e o que é encenação? Carlos não teve tempo de responder. Fernanda estava voltando da recepção e ela parecia agitada. Roberto voltou rapidamente para a mesa, tentando processar tudo o que havia acabado de descobrir. Roberto? Fernanda disse sentando-se. Desculpa a demora. Era meu pai, ele... Ela parou, notando a expressão dele. Está tudo bem? Você está pálido. Roberto a encarou, tentando encontrar sinais de falsidade em seu rosto. Ela parecia genuinamente preocupada, mas agora ele não conseguia confiar em suas próprias percepções. Fernanda, ele disse calmamente, eu preciso te fazer uma pergunta, e eu quero que você seja completamente honesta comigo. Claro, que pergunta? Quem você é realmente? Fernanda piscou confusa. Como assim? Seu sobrenome. Qual é seu sobrenome completo? Roberto viu uma mudança sutil na expressão de Fernanda. Um flash de algo. Culpa? Medo? Passou por seus olhos antes de ela se recompor. Roberto, por que você está perguntando isso? Apenas responda, por favor. Fernanda suspirou profundamente. Meu sobrenome é Augusto. Fernanda Augusto. Como o restaurante. Sim, como o restaurante. Roberto sentiu sua suspeita se confirmando, e isso doeu mais do que ele esperava. Então você é filha do dono. Sim, eu sou. E você mentiu para mim. Roberto, eu posso explicar. Explicar o quê? A voz dele saiu mais alta do que pretendia, atraindo olhares curiosos das mesas próximas. Explicar como você me enganou? Como me fez passar por toda essa humilhação por diversão? Não foi por diversão, Fernanda disse rapidamente. Roberto, por favor, me deixa explicar. Então explica. Explica por que você me mentiu sobre quem você é. Explica por que você me trouxe para o restaurante do seu pai. Explica por que você fez eu acreditar que você era apenas uma vendedora de loja. Fernanda olhou ao redor, notando que outras pessoas estavam observando. Ela se inclinou para frente, baixando a voz. Roberto, eu sei que parece ruim, mas há uma razão para tudo isso. Estou ouvindo. Nos últimos 2 anos, eu tive relacionamentos com homens que só estavam interessados no meu dinheiro. Homens que fingiam me amar, mas que na verdade só queriam acesso à fortuna da minha família. E daí? E daí que eu me cansei disso. Eu queria conhecer alguém que gostasse de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Então você decidiu mentir? Eu decidi ser cautelosa. Eu queria ter certeza de que você estava interessado em mim, não no meu dinheiro. Roberto balançou a cabeça, incrédulo. Fernanda, você não entende o que está errado nisso? O que quer dizer? Você me fez acreditar que éramos iguais, que você entendia minhas dificuldades porque você também passava por elas. Mas o tempo todo você estava mentindo. Roberto, eu nunca menti sobre gostar de você. Isso sempre foi verdade. Como eu posso saber? Como eu posso saber o que é verdade e o que é encenação? Fernanda pareceu genuinamente magoada pela pergunta. Porque você me conhece, Roberto. Nossas conversas, nossos risos, nossa conexão, nada disso foi fingido. Nossas conversas foram baseadas em mentiras, Fernanda. Você sabia minha situação real, mas eu não sabia a sua. Isso não é justo. Você tem razão, ela admitiu baixinho. Não foi justo, e eu peço desculpas por isso. Roberto se inclinou para trás na cadeira, tentando processar seus sentimentos. Havia raiva, tristeza e uma sensação de traição que cortava fundo. Roberto, Fernanda continuou, eu sei que cometi um erro. Mas, por favor, não deixe esse erro apagar tudo o que compartilhamos. E o que exatamente compartilhamos, Fernanda?
porque agora eu não sei mais o que foi real. O que foi real foi você me defendendo daquela senhora. O que foi real foi você dividindo comigo suas preocupações sobre sua mãe. O que foi real foi você escolhendo manter sua dignidade em vez de aceitar a humilhação dela. Roberto parou por um momento. Aquilo havia sido real. Sua defesa de Fernanda, sua recusa em aceitar a oferta cruel da senhora, aquilo tinha vindo do coração. Fernanda, ele disse finalmente, eu entendo que você queria se proteger. Mas você não percebe como isso me faz sentir? Você me trouxe para um lugar onde você sabia que eu me sentiria deslocado, onde você sabia que eu passaria dificuldades. Eu não pensei nisso, ela admitiu. Eu só queria ver como você reagiria à pressão. E como você acha que eu reagi? Fernanda sorriu tristemente. Você reagiu melhor do que qualquer homem que eu já conheci. Você foi honesto, corajoso e gentil, mesmo quando estava sendo humilhado. Então por que eu sinto que falhei em algum teste? Porque você não falhou, Roberto. Você passou, com louvor. Roberto sentiu uma mistura de alívio e confusão. Fernanda, eu não quero ser um experimento. Eu quero ser um namorado. E eu quero que você seja. Mas primeiro eu preciso contar mais uma coisa. Roberto suspirou. O que mais? A ligação que eu recebi há pouco era meu pai. Ele descobriu algo sobre você. O coração de Roberto disparou. Descobriu o quê? Você se lembra daquela carteira que você devolveu há alguns meses? A que tinha muito dinheiro e documentos importantes? Roberto piscou, confuso. Sim, me lembro. Mas o que isso tem a ver com... A realização o atingiu como um raio. O dono da carteira era seu pai? Fernanda assentiu. Meu pai andou procurando por você durante meses. Ele queria te agradecer pessoalmente e te dar uma recompensa, mas você havia dado apenas seu primeiro nome para a pessoa que devolveu a carteira. Roberto se lembrava do dia claramente. Havia encontrado uma carteira na rua, próximo ao ponto de ônibus, onde pegava a condução para o trabalho. Dentro, havia quase R$ 2.000 em dinheiro, além de cartões de crédito e documentos importantes. Ele havia entregado tudo para um porteiro de um prédio próximo, pedindo que ele localizasse o dono. Roberto, Fernanda continuou, quando meu pai soube que Roberto Almeida, o homem que devolveu a carteira dele, era o mesmo Roberto Almeida com quem eu estava saindo, ele ficou eufórico. Eufórico? Ele disse que qualquer homem com honestidade suficiente para devolver aquela quantia de dinheiro era alguém que ele gostaria de conhecer melhor. Roberto sentiu uma onda de emoções conflitantes. Fernanda, isso torna tudo ainda mais complicado. Por quê? Porque agora eu não sei se você está interessada em mim ou se você está interessada no homem que seu pai aprova. Fernanda estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele. Roberto, olha para mim. Ele levantou os olhos, encontrando o olhar dela. Eu não sabia sobre a carteira quando comecei a conversar com você. Eu não sabia quando marquei este encontro. Eu só descobri há 10 minutos quando meu pai ligou. Nossa conexão, nossos sentimentos... Tudo isso aconteceu antes de qualquer um de nós saber sobre essa coincidência. Roberto considerou suas palavras. Havia uma lógica nelas que fazia sentido. Então, o que acontece agora? Ele perguntou. Agora você decide se quer continuar conhecendo Fernanda Augusto, filha de empresário, ou se a mentira que eu contei no começo estragou tudo para sempre. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, observando o rosto de Fernanda. Ela parecia vulnerável de uma forma que ele ainda não havia visto. Fernanda, ele disse finalmente, eu não me importo com o fato de você ter dinheiro. Eu me importo com o fato de você ter mentido. Eu entendo. E eu me importo com o fato de você ter me colocado em uma situação que você sabia que seria difícil para mim. Isso também foi errado da minha parte. Mas, ele continuou, eu também entendo por que você fez isso. E eu entendo que você estava tentando se proteger. Fernanda esperou sem saber qual seria o veredicto. Eu quero continuar conhecendo você, Roberto disse, mas eu quero honestidade total daqui para frente. Sem testes, sem mentiras, sem jogos. Eu prometo, ela disse rapidamente. Honestidade total. E eu quero que você entenda que pode levar um tempo para eu confiar completamente em você novamente. Eu entendo. E eu vou fazer o que for preciso,
para reconquistar sua confiança. Roberto assentiu. Então, vamos tentar. Fernanda sorriu e, pela primeira vez na noite, o sorriso dela parecia completamente genuíno. Roberto? Sim? Obrigada por não desistir de nós. Antes que Roberto pudesse responder, Carlos apareceu novamente ao lado da mesa. Desta vez, ele estava acompanhado por um homem mais velho, elegantemente vestido, que Roberto imediatamente reconheceu como alguém importante pelo jeito como outros funcionários se curvavam ligeiramente quando ele passava. Fernanda, o homem mais velho disse, posso interromper? Claro, papai. Fernanda se levantou beijando o rosto do homem. Roberto, este é meu pai, Augusto Pereira. Papai, este é Roberto Almeida. Roberto se levantou rapidamente, estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo, senhor. Augusto apertou sua mão com firmeza, estudando o rosto de Roberto intensamente. O prazer é todo meu, Roberto. Eu estava ansioso para conhecer o homem que devolveu minha carteira. Senhor, eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Isso é onde você está enganado, meu jovem. Augusto sorriu. A maioria das pessoas não teria devolvido aquele dinheiro, especialmente considerando sua situação financeira que eu acabo de descobrir. Roberto sentiu suas bochechas queimarem. Senhor, Você não precisa se explicar, Roberto. Ao contrário, sua atitude demonstra um caráter exemplar. Augusto puxou uma cadeira e se sentou à mesa com eles. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Claro, senhor. Por que você devolveu a carteira? Seja honesto comigo. Roberto considerou a pergunta cuidadosamente. Porque não era minha, senhor. Por mais que eu precisasse do dinheiro, ele pertencia a outra pessoa. E eu imagino que essa pessoa também precisava dele. E se você soubesse que nunca seria descoberto, que não havia câmeras nem testemunhas, ainda assim teria devolvido. Por quê? Roberto respirou fundo. Porque eu teria que conviver comigo mesmo sabendo o que eu havia feito. E porque minha mãe me ensinou que nossa honestidade é a única coisa que realmente nos pertence. Augusto assentiu lentamente. Sua mãe é uma mulher sábia. É, sim, senhor. Roberto, eu gostaria de te fazer uma oferta. Roberto trocou um olhar rápido com Fernanda, que parecia tão surpresa quanto ele. Que tipo de oferta, senhor? Eu preciso de alguém de confiança para trabalhar comigo. Alguém que entenda o valor da honestidade e da integridade. Estou oferecendo uma posição na minha empresa. Roberto sentiu seu coração acelerar. Senhor, eu não tenho muita educação formal. Eu só terminei o ensino médio. A educação formal pode ser adquirida, Roberto. Caráter não pode ser ensinado. E você claramente tem caráter. Que tipo de posição seria? Inicialmente você trabalharia diretamente comigo, aprendendo sobre o negócio. Com o tempo, assumiria responsabilidades maiores, baseado no seu desempenho. Roberto olhou para Fernanda novamente. Ela estava sorrindo, mas havia algo em seus olhos que ele não conseguia decifrar. Senhor Augusto, Roberto disse cuidadosamente, essa é uma oferta muito generosa. Mas eu preciso perguntar, isso tem a ver comigo ou tem a ver com o fato de eu estar saindo com sua filha? Augusto pareceu impressionado com a pergunta. Você é direto, não é, Roberto? Eu aprendi que a honestidade é sempre o melhor caminho, senhor. Bem, para ser completamente honesto, inicialmente era sobre a carteira. Eu queria recompensar você pela sua honestidade, mas agora que conversamos, é sobre você como pessoa. E se as coisas não derem certo entre mim e Fernanda? Isso não mudaria minha oferta. Negócios são negócios, Roberto. E você seria um ótimo funcionário, independentemente do que acontecer em sua vida pessoal. Roberto considerou a proposta. Era mais do que ele jamais havia sonhado. Uma oportunidade real de crescer profissionalmente, de dar uma vida melhor para sua mãe. Mas algo ainda o incomodava. Senhor Augusto, posso ser honesto com o senhor sobre algo? Por favor. Eu não quero aceitar esta oferta se for caridade. Eu quero trabalhar e merecer meu salário. Augusto riu. Roberto, se eu quisesse fazer caridade, eu simplesmente te daria dinheiro. Eu estou oferecendo trabalho porque acredito que você pode agregar valor à minha empresa. E se eu fracassar? Então você será demitido, como qualquer outro funcionário.
Augusto disse matter-of-factly. Eu não estou oferecendo garantias, Roberto. Estou oferecendo uma oportunidade. Roberto olhou para suas mãos, depois para Fernanda e finalmente para Augusto. Senhor, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Eu quero começar de baixo. Quero aprender cada aspecto do negócio. E quero que meu progresso seja baseado puramente no meu desempenho. Aceito. Augusto estendeu a mão. Bem-vindo à família Augusto Empreendimentos, Roberto. Quando eles apertaram as mãos, Roberto sentiu que sua vida havia mudado completamente em uma única noite. Agora, Augusto se levantou. Vou deixar vocês dois terminarem o jantar. Roberto, apareça no escritório segunda-feira às 8 da manhã. Fernanda pode te dar o endereço. Obrigado, senhor. Eu não vou decepcioná-lo. Eu sei que não vai. Augusto sorriu. E Roberto? Sim, senhor. Pare de me chamar de senhor. Pode me chamar de Augusto. Depois que ele se afastou, Roberto e Fernanda ficaram em silêncio por alguns momentos. Roberto, Fernanda disse finalmente, como você está se sentindo? Sobrecarregado, ele admitiu. Feliz, grato, mas sobrecarregado. Você acha que eu influenciei a decisão do meu pai? Roberto considerou a pergunta honestamente. Talvez um pouco, mas eu acho que ele teria me oferecido algo de qualquer forma, por causa da carteira. E como você se sente sobre isso? Eu me sinto esperançoso. Pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que posso construir um futuro melhor para mim e para minha mãe. Fernanda sorriu. Eu estou feliz por você. Fernanda? Sim? Eu quero que você saiba que, independentemente do que acontecer entre nós, eu sou grato por esta noite, mesmo com todas as complicações, mentiras e constrangimentos. Por quê? Porque me forçou a crescer. Me forçou a defender meus valores, a manter minha dignidade mesmo quando estava sendo humilhado. E me mostrou que há pessoas no mundo que valorizam caráter mais do que status social. Fernanda estendeu a mão novamente, tocando a dele. Roberto, eu quero te pedir uma coisa. O quê? Quando você começar a trabalhar com meu pai, quando sua vida melhorar financeiramente, não me esqueça, ok? Não esqueça este momento, esta conversa, estes sentimentos. Por que você acha que eu esqueceria? Porque o dinheiro muda as pessoas, e eu não quero que mude você. Roberto virou a mão, segurando a dela com firmeza. Fernanda, se há uma coisa que esta noite me ensinou, é que o dinheiro não define quem somos. Nossas escolhas definem. E que escolhas você está fazendo? Estou escolhendo ser honesto contigo sobre minhas inseguranças. Estou escolhendo confiar em você, apesar da mentira inicial. E estou escolhendo construir algo real contigo, se você quiser. Eu quero, ela disse sem hesitação. Muito. Roberto sorriu. Então vamos fazer isso direito. Sem mentiras, sem testes, sem jogos. Sem mentiras, sem testes, sem jogos. Ela repetiu. Eles terminaram suas marmitas conversando sobre tudo e nada. Sobre a família de Roberto, sobre a infância de Fernanda, sobre seus sonhos e medos. E pela primeira vez desde que havia chegado ao restaurante, Roberto se sentiu verdadeiramente à vontade. Quando finalmente se levantaram para sair, Carlos se aproximou mais uma vez. Senhor Roberto, ele disse baixinho, posso falar com o senhor por um momento? Roberto olhou para Fernanda, que assentiu. Claro. Senhor, eu queria pedir desculpas pela forma como agi durante a noite, pelos comentários que fiz sobre a senhorita Fernanda. Carlos, você não precisa... Preciso, sim, senhor. O que eu fiz foi errado. E eu queria que o senhor soubesse que... Bem, que eu reconheço a diferença entre nós. Roberto se sentiu confuso. Que diferença? O senhor é um homem íntegro, senhor Roberto. E eu deixei a inveja me fazer agir de forma desonrosa. Inveja? Carlos respirou fundo. Senhor, eu sou seu primo. Primo distante, mas primo mesmo assim. Nossos avós eram irmãos. Roberto arregalou os olhos. Como você sabe disso? Porque eu reconheci o senhor no momento em que chegou. E eu
Eu não gostei de ver alguém da minha família em uma situação que eu considerava constrangedora. Carlos, deixe eu terminar, por favor. O senhor veio aqui esta noite e mostrou mais dignidade e classe do que qualquer cliente rico que eu já atendi, e eu percebi que a situação constrangedora não era a sua. Era a minha por ter me envergonhado de você. Roberto sentiu um nó na garganta. Carlos, nós somos família. Você não precisa se envergonhar de nada. Preciso, sim, e quero fazer as coisas direito daqui para frente, se o senhor me permitir. Roberto estendeu a mão. Família é família, Carlos, independentemente de tudo. Carlos apertou sua mão com emoção visível. Obrigado, primo. Quando Roberto e Fernanda finalmente deixaram o restaurante, eles caminharam lentamente pelas ruas do centro de São Paulo. A noite estava agradável, e nenhum dos dois parecia ter pressa para que o encontro terminasse. Roberto, Fernanda disse de repente, posso te contar um segredo? Claro, desde que seja verdade desta vez. Ele sorriu. Esta foi a primeira vez na minha vida que eu me senti orgulhosa de estar com alguém. Como assim? Todos os outros homens com quem saí sempre tentavam me impressionar com coisas superficiais, carros caros, roupas de marca, presentes extravagantes. Mas você me impressionou com algo muito mais raro. Que foi? Dignidade. Você manteve sua dignidade mesmo quando tudo estava contra você. E isso é algo que não pode ser comprado. Roberto parou de caminhar, virando-se para encará-la. Fernanda, eu preciso te dizer algo também. O quê? Eu estava com medo de não ser suficiente para você, de não poder te dar as coisas que você merecia. E agora? Agora eu entendo que você não precisa que eu te dê coisas. Você precisa que eu seja verdadeiro contigo. E isso eu posso fazer. Fernanda sorriu, seus olhos brilhando sob a luz dos postes. Roberto? Sim? Você pode me dar uma coisa que nenhum homem rico jamais me deu. O quê? Você pode me fazer sentir especial por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Roberto se aproximou dela, tocando suavemente seu rosto. Fernanda, você é a mulher mais especial que eu já conheci. E isso não tem nada a ver com seu dinheiro. Tem a ver com o quê? Com o fato de você ter defendido-me quando aquela senhora estava me humilhando. Com o fato de você ter comido marmita de isopor como se fosse a coisa mais normal do mundo. Com o fato de você ter me dado uma segunda chance quando eu poderia ter simplesmente saído daquele restaurante. Roberto? Sim? Posso te beijar? Ele sorriu. Eu estava esperando que você perguntasse isso. O beijo foi suave, cheio de promessa e de novos começos. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Fernanda disse, o que fazemos agora? Agora nós construímos algo real juntos. Passo a passo, dia a dia, com honestidade total. Eu gostaria disso. E eu vou trabalhar muito para merecer a oportunidade que seu pai me deu. Eu sei que você vai. E eu vou estar lá para te apoiar, se você me deixar. Roberto pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Fernanda, há uma coisa que eu quero que você saiba. O quê? Independentemente de onde esta oportunidade de trabalho me levar, independentemente de quanto dinheiro eu venha a ganhar, eu nunca vou esquecer quem eu sou, e eu nunca vou esquecer de onde eu vim. Como você pode ter tanta certeza? Porque minha mãe me ensinou que nossa origem não é algo de que devemos nos envergonhar. É algo que devemos honrar. E porque você me mostrou que é possível ter dinheiro e ainda assim ser uma pessoa boa. Fernanda parou de caminhar novamente. Roberto, você quer conhecer meu segredo para ser uma pessoa boa? Qual é? Eu me lembro de quando éramos pobres. Antes do meu pai construir o império empresarial, nós morávamos em um apartamento pequeno e minha mãe trabalhava como faxineira para ajudar a pagar as contas. Roberto a olhou com surpresa. Sério? Sério. E quando eu vejo alguém como você, alguém que está lutando da mesma forma que minha família lutou, eu me lembro de onde eu vim. E isso me ajuda a manter os pés no chão. Então, quando você disse que cresceu comendo marmita, era verdade. Completamente verdade. Roberto riu. Então nós dois estávamos sendo honestos sobre nossas origens, só que em épocas diferentes. Exato.
E talvez seja por isso que nos entendemos tão bem. Eles continuaram caminhando, conversando sobre suas famílias, suas experiências, seus planos para o futuro. Quando finalmente chegaram ao ponto onde seus caminhos se separariam, Roberto para pegar o ônibus, Fernanda para seu carro, nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Roberto, Fernanda disse, obrigada. Por quê? Por me dar a chance de conhecer um homem de verdade. E obrigado você. Por quê? Por me mostrar que há mulheres no mundo que valorizam caráter mais do que conta bancária. Eles se abraçaram e Roberto sentiu que algo fundamental havia mudado em sua vida. Não apenas por causa da oportunidade de trabalho, mas por causa da mulher em seus braços. Nos falamos amanhã? Ela perguntou. Pode apostar. E Roberto? Sim. Na segunda-feira, quando você começar a trabalhar com meu pai, lembre-se, você merece estar lá. Não por causa de mim, não por causa da carteira, mas por causa de quem você é. Roberto sorriu. Eu vou lembrar. Enquanto assistia Fernanda se afastar em direção ao seu carro, Roberto refletiu sobre a noite extraordinária que havia acabado de viver. Havia começado como o que ele pensava que seria o pior encontro de sua vida e havia se transformado no começo de algo que poderia mudar tudo. Quando subiu no ônibus para voltar para casa, Roberto pegou seu celular e digitou uma mensagem para sua mãe. Mãe, você não vai acreditar na noite que eu tive. Tenho muito para te contar. Te amo. A resposta veio rapidamente. Mal posso esperar para ouvir, meu filho. Te amo também. Roberto sorriu olhando pela janela do ônibus para as luzes da cidade. Amanhã seria um novo dia e, pela primeira vez em muito tempo, ele estava ansioso para ver o que o futuro reservava. Mas antes que pudesse se perder completamente em seus pensamentos positivos, seu celular tocou. Era Fernanda. Oi, ele atendeu sorrindo. Já sente saudades? Roberto... A voz dela soava estranha, preocupada. Preciso te contar uma coisa. Algo que meu pai me disse quando nós estávamos saindo. O sorriso de Roberto desapareceu. O que foi? Sobre Carlos. Ele não é quem você pensa que é. Como assim? Roberto, meu pai me disse que Carlos havia mentido para você. Sobre ser seu primo, sobre tudo. Roberto sentiu seu estômago afundar. O que quer dizer? Carlos trabalha para uma empresa de investigação privada. Meu pai o contratou há alguns meses para investigar os homens com quem eu saio. Fernanda, você está brincando comigo. Não estou. Meu pai ficou paranoico depois que eu quase me casei com um homem que estava apenas interessado no dinheiro da família. Ele começou a investigar todos os meus pretendentes. Roberto se sentiu enjoado. Então Carlos sabia quem eu era desde o começo? Pior que isso, Roberto. Ele havia criado um perfil completo sobre você. Sua situação financeira, sua família, tudo. E você sabia disso? Não. Eu juro que não sabia. Meu pai me contou apenas agora, quando estávamos saindo do restaurante. Roberto encostou a cabeça na janela do ônibus, tentando processar mais essa revelação. Fernanda, isso significa que tudo esta noite foi uma encenação? Não, Roberto. Meu pai disse que a investigação só confirmou o que ele já suspeitava sobre seu caráter, e que a história da carteira era verdadeira. Ele não sabia que você era o homem que a havia devolvido até esta noite. Mas Carlos sabia, e ele me manipulou. Sim, e meu pai está furioso com ele por ter se apresentado como seu primo. Isso não fazia parte do plano. Roberto se sentiu traído novamente. Fernanda, como eu posso confiar em qualquer coisa agora? Como eu sei que esta ligação não é parte de outro teste? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Roberto, Fernanda disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Você não pode saber. Você só pode escolher confiar ou não. E por que eu deveria confiar? Porque eu acabei de arriscar perder você para te contar a verdade. Porque eu poderia ter ficado quieta e você nunca teria descoberto sobre Carlos. Mas eu não aguentaria construir um relacionamento baseado em mais mentiras. Roberto considerou suas palavras. Havia uma lógica nelas, mas ele se sentia exausto emocionalmente. Fernanda, eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Eu entendo.
Não é que eu não queira continuar conhecendo você. É que eu preciso ter certeza de que da próxima vez que conversarmos será apenas você e eu. Sem investigadores, sem testes, sem agendas escondidas. Roberto, e sobre o trabalho? A oferta do meu pai? Roberto havia esquecido completamente sobre isso. Eu não sei. Agora eu não sei se aceitar seria o certo. Por que não? Porque talvez seja apenas mais uma forma de me controlar, de me manter por perto. Roberto, meu pai pode ser protetor, mas ele não é manipulador. Se ele ofereceu o trabalho, é porque acredita que você pode fazer a diferença na empresa. Como eu posso ter certeza? Converse com ele. Seja direto, como você foi esta noite. Pergunte sobre suas motivações, estabeleça suas condições. Roberto suspirou. Fernanda, eu vou pensar sobre tudo isso. Tudo. Sobre o trabalho, sobre nós, sobre tudo. Quanto tempo você precisa? Alguns dias, talvez uma semana. Tudo bem, eu vou esperar. E Fernanda? Sim? Obrigado por me contar sobre Carlos. Isso significou muito para mim. Obrigada por não desligar o telefone na minha cara. Depois que desligaram, Roberto passou o resto da viagem para casa em silêncio, observando a cidade passar pela janela. Sua cabeça estava cheia de pensamentos contraditórios, mas uma coisa estava clara. Sua vida havia mudado irreversivelmente naquela noite. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando chegou em casa, Roberto encontrou sua mãe assistindo a novela na pequena sala de estar. Ela olhou para ele com curiosidade quando ele entrou. E então, meu filho, como foi o encontro? Roberto se sentou ao lado dela no sofá, ainda vestindo sua camisa social surrada. Mãe, foi complicado. Complicado como? Roberto passou os próximos 30 minutos contando para sua mãe tudo o que havia acontecido, a situação constrangedora com as marmitas, a descoberta sobre a verdadeira identidade de Fernanda, a oferta de trabalho, a revelação sobre Carlos. Sua mãe ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente assentindo ou fazendo pequenos sons de compreensão. Meu filho, ela disse quando ele terminou, posso te dar um conselho? Claro, mãe. Quando eu conheci seu pai, eu também pensei que estava sendo enganada. Ele parecia bom demais para ser verdade. E sabe o que eu descobri? O quê? Que às vezes as pessoas realmente são boas. Não sempre, mas às vezes. E que se nós passamos a vida toda desconfiando de todo mundo, nós perdemos as oportunidades de ser realmente felizes. Mas mãe, e se eu estiver sendo manipulado? E se você não estiver? E se esta for realmente uma oportunidade de construir a vida que você sempre sonhou? Roberto considerou as palavras de sua mãe. Você acha que eu deveria aceitar o trabalho? Eu acho que você deveria conversar com esse homem, olhar nos olhos dele e usar sua intuição. Você sempre foi bom em ler as pessoas, Roberto. E sobre Fernanda? Sua mãe sorriu. Uma mulher que te conta uma verdade que pode te magoar, em vez de esconder uma mentira que te faria feliz. Essa é uma mulher que vale a pena conhecer melhor. Como você pode ter tanta certeza? Porque, meu filho, mentir é fácil. Contar a verdade quando ela pode te prejudicar é difícil. E essa moça escolheu o caminho difícil. Roberto assentiu lentamente. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você está orgulhosa de mim, do jeito que lidei com tudo esta noite? Sua mãe pegou o rosto dele entre as mãos, como fazia quando ele era criança. Roberto, eu estou orgulhosa de você todos os dias, pelo homem que você se tornou, pelos valores que você mantém, pela forma como você cuida de mim. Hoje você apenas mostrou para outras pessoas o que eu sempre soube, que você é especial. Roberto sentiu lágrimas em seus olhos. Eu te amo, mãe. E eu te amo, meu filho. Agora vai descansar. Amanhã você tem decisões importantes para tomar. Naquela noite, Roberto teve dificuldade para dormir. Sua mente não parava de repassar os eventos do dia, analisando cada conversa, cada revelação, cada momento de incerteza. Quando finalmente adormeceu, sonhou com restaurantes elegantes, marmitas de isopor e uma mulher de vestido vermelho
que sempre parecia estar um passo à frente dele. Na manhã seguinte, Roberto acordou com uma clareza que não havia sentido na noite anterior. Ele sabia o que precisava fazer. Primeiro, ele ligou para Fernanda. Oi, Roberto. Ela atendeu imediatamente. Como você está? Melhor. Fernanda, eu quero conversar com seu pai hoje. Sobre o trabalho? Sobre tudo. Sobre o trabalho, sobre a investigação, sobre suas motivações. Eu quero todas as cartas na mesa. Ele vai estar no escritório às 9. Você quer que eu vá com você? Não. Isso é algo que eu preciso fazer sozinho. Roberto? Sim? Boa sorte. Às 9 horas em ponto, Roberto estava na recepção da Augusto Empreendimentos, um prédio elegante no centro financeiro de São Paulo. Ele havia trocado sua camisa surrada por uma mais nova, que havia comprado alguns meses atrás, mas nunca havia usado. Augusto o recebeu em um escritório amplo com vista para a cidade. O homem parecia mais relaxado do que havia estado no restaurante, mais acessível. Roberto, obrigado por vir. Café? Obrigado, senhor Augusto. Lembra o que conversamos ontem sobre me chamar de senhor? Roberto sorriu. Desculpa. Augusto. Eles se sentaram em poltronas confortáveis próximas à janela, longe da mesa formal do escritório. Roberto. Augusto começou. Fernanda me disse que vocês conversaram ontem à noite. Sobre Carlos. Conversamos, sim. E imagino que você tenha algumas perguntas para mim. Tenho, sim. E eu gostaria que você fosse completamente honesto comigo, mesmo que a verdade não seja agradável. Augusto assentiu. Pode perguntar. Por que você contratou um investigador para investigar os homens que sua filha namora? Porque há 2 anos, Fernanda quase se casou com um homem que estava interessado apenas no dinheiro da família. Nós descobrimos isso 3 dias antes do casamento, quando ele foi flagrado tentando vender informações sobre nossa empresa para um concorrente. Roberto piscou, surpreso. Sério? Sério. E isso destruiu a confiança de Fernanda nos homens. Ela se tornou cautelosa, desconfiada, e eu me senti responsável por não ter percebido as verdadeiras intenções daquele homem. Então você decidiu investigar todos os pretendentes dela? Sim, e reconheço que foi um exagero, mas eu queria proteger minha filha. E o que a investigação revelou sobre mim? Augusto se inclinou para a frente. Que você trabalha em 2 empregos, sustenta sua mãe doente, nunca teve problemas com a justiça e tem uma reputação impecável entre todos que o conhecem. E você achou isso suficiente para me oferecer um emprego? Não. A investigação me mostrou que você era confiável. A carteira me mostrou que você era honesto. Mas foi nossa conversa ontem à noite que me mostrou que você era exatamente o tipo de pessoa que eu quero na minha empresa. Roberto considerou a resposta. Augusto, posso ser direto com você? Por favor. Eu me sinto manipulado, como se tudo ontem à noite fosse uma grande encenação para me testar. Eu entendo essa sensação e peço desculpas por isso. Mas, Roberto, quero que você saiba que, a partir do momento em que descobri que você era o homem da carteira, tudo se tornou genuíno para mim. Como eu posso ter certeza disso? Augusto se levantou e foi até sua mesa, pegando uma pasta. Porque eu vou te mostrar exatamente o que eu sabia sobre você e quando. Ele entregou a pasta para Roberto. Essa é a investigação completa. Você pode ler tudo e vai ver que não há nada ali que sugere que você deveria ser testado ou manipulado. Apenas informações básicas sobre sua vida. Roberto abriu a pasta e leu rapidamente. Era exatamente o que Augusto havia dito. Informações básicas sobre seu trabalho, sua família, seus estudos. Nada invasivo, nada que sugerisse um plano elaborado. Augusto, Roberto disse fechando a pasta, por que você realmente quer me contratar? Porque eu construí esta empresa com base em valores que parecem estar se perdendo no mundo dos negócios. Honestidade, integridade, lealdade. E você demonstrou todos esses valores. E se eu aceitar, qual seria exatamente meu papel? Inicialmente você seria meu assistente direto. Aprenderia sobre cada aspecto da empresa. Com o tempo, assumiria projetos próprios baseado no seu interesse e aptidão. E o salário? Augusto mencionou um valor que fez Roberto engasgar.
Era 3 vezes mais do que ele ganhava em seus 2 empregos combinados. Isso é muito generoso. É o salário padrão para a posição, Roberto. Eu não estou fazendo caridade. E se as coisas não derem certo entre mim e Fernanda? Como eu disse ontem, negócios são negócios. Sua relação com minha filha não afeta seu emprego, para o bem ou para o mal. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, processando todas as informações. Augusto, ele disse finalmente, eu tenho uma proposta. Estou ouvindo. Eu aceito o trabalho, mas quero um período de experiência de 3 meses. Se ao final desse período você sentir que eu não estou agregando valor à empresa, ou se eu sentir que não é o lugar certo para mim, nós encerramos sem ressentimentos. Aceito. Mais alguma condição? Sim. Eu quero que você pare de investigar minha vida. Se você tiver dúvidas sobre mim, me pergunte diretamente. Augusto sorriu. Também aceito. Aliás, eu já cancelei o contrato com a empresa de investigação. E sobre Carlos? Carlos será transferido para outro departamento e receberá uma advertência formal por ter mentido sobre ser seu parente. Roberto assentiu. Então temos um acordo. Eles apertaram as mãos novamente. Roberto, Augusto disse, posso te dar um conselho? Claro. Não permita que as circunstâncias estranhas de como vocês se conheceram atrapalhem o que você e Fernanda podem construir juntos. Ela é uma mulher especial e você claramente também é um homem especial. Augusto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. O que você faria se descobrisse que sua filha estava interessada em alguém que não tinha dinheiro? Augusto riu. Roberto, eu comecei com nada. Absolutamente nada. Minha primeira empresa funcionava no porão da casa da minha sogra. Se minha filha escolher um homem trabalhador e honesto, independentemente da situação financeira dele, eu só posso ficar orgulhoso. Mesmo que esse homem não pudesse oferecer a ela o conforto ao qual ela está acostumada, Roberto, o conforto material é temporário. Caráter é permanente. E Fernanda é inteligente o suficiente para saber a diferença. Quando Roberto saiu do escritório de Augusto, ele se sentia como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Pela primeira vez desde o encontro, ele tinha clareza sobre a situação e sobre seus próprios sentimentos. Ele ligou para Fernanda. Como foi? Ela perguntou ansiosamente. Bem, muito bem. Seu pai é um homem honesto, Fernanda. Eu sei. E você? Você aceitou o trabalho? Aceitei. Com algumas condições, mas aceitei. Roberto, eu estou tão feliz por você. Fernanda, você quer almoçar comigo hoje? Claro. Onde? Roberto sorriu. Conheço um lugar que faz marmitas deliciosas. Fernanda riu. Perfeito. Desde que seja sua escolha desta vez, não por falta de opção. Definitivamente minha escolha. Eles se encontraram em um pequeno restaurante popular no centro da cidade, muito diferente do elegante Dom Augusto. As mesas eram simples, o ambiente era barulhento e a comida era servida em pratos comuns. E Roberto nunca havia se sentido mais à vontade em um encontro. Fernanda, ele disse enquanto comiam, eu quero que você saiba que eu decidi te dar uma segunda chance. Obrigada. E eu prometo que não vou desperdiçar essa chance. Mas eu também quero que você saiba que se descobrir que há mais mentiras, mais testes, mais jogos, eu vou embora. Sem discussão. Entendido. E Roberto? Sim. Eu quero que você me dê uma segunda chance também. Como assim? Quero uma chance de te mostrar quem eu realmente sou. Sem dinheiro, sem status, sem nada disso. Apenas Fernanda. E como você planeja fazer isso? Fernanda sorriu. Que tal começarmos do zero? Como se nos conhecêssemos hoje, sem toda a bagagem dos últimos dias. Roberto considerou a proposta. Você sabe que isso significa que teremos que construir nossa confiança do zero também, né? Eu sei. E estou disposta a fazer isso se você estiver. Roberto estendeu a mão sobre a mesa. Oi, eu sou Roberto Almeida. Prazer em conhecê-la. Fernanda apertou sua mão, sorrindo. Oi, Roberto. Eu sou Fernanda Augusto. O prazer é todo meu. E assim, em um pequeno restaurante popular, com pratos simples e conversas honestas, Roberto e Fernanda começaram novamente.
desta vez com todas as cartas na mesa e todas as verdades reveladas. Durante as próximas semanas, eles se viram regularmente. Roberto começou seu novo trabalho e descobriu que realmente gostava do mundo dos negócios. Augusto era um mentor paciente e exigente que o desafiava sem o pressionar. Fernanda se mostrou uma mulher genuinamente interessante, engraçada e carinhosa quando não estava se escondendo atrás de mentiras ou testes. Um mês depois do primeiro encontro, eles estavam caminhando no parque do Ibirapuera quando Fernanda fez uma pergunta inesperada. Roberto, você pode me perdoar completamente pela mentira inicial? Roberto parou de caminhar. Por que você está perguntando isso? Porque eu sinto que há uma parte de você que ainda não confia totalmente em mim. E eu entendo por quê. Roberto considerou suas palavras cuidadosamente. Fernanda, eu te perdoei pela mentira, mas você tem razão. Uma parte de mim ainda está cautelosa. O que eu posso fazer para mudar isso? Tempo, ele disse simplesmente. Apenas tempo. Cada dia que você for honesta comigo, cada conversa em que você for verdadeira, vai construindo essa confiança novamente. E se eu cometer outro erro? Se eu falar algo errado ou agir de forma que você interprete mal? Roberto pegou as mãos dela. Fernanda, eu não espero que você seja perfeita. Eu apenas espero que você seja honesta. Se você cometer um erro, me conte. Se você tiver dúvidas sobre algo, me pergunte. É simples assim. Roberto? Sim, eu estou me apaixonando por você. Roberto sentiu seu coração acelerar. Fernanda, eu sei que pode ser cedo para dizer isso, e eu sei que nossa situação é complicada. Mas é a verdade. Roberto olhou nos olhos dela, procurando qualquer sinal de falsidade. Tudo o que viu foi sinceridade e vulnerabilidade. Fernanda, eu também estou me apaixonando por você. Mesmo com toda a confusão? Mesmo com todas as complicações? Especialmente por causa das complicações, ele sorriu. Porque elas nos forçaram a ser reais um com o outro. Nos forçaram a construir algo baseado em verdade, em vez de fantasia. Roberto? Sim? Posso te beijar? E desta vez não é porque estamos terminando um encontro ou porque acabamos de resolver um problema. É apenas porque eu quero. Roberto se aproximou dela. Eu estava esperando que você perguntasse isso. O beijo foi diferente desta vez. Não havia urgência ou necessidade de provar algo. Era simplesmente duas pessoas que estavam se permitindo sentir algo real. Quando se separaram, Fernanda sorriu. Roberto? Sim. Obrigada por não ter desistido de nós. Obrigada a você por ter me mostrado que vale a pena lutar por algumas coisas. 3 meses depois, Roberto havia se tornado uma parte integral da equipe de Augusto. Sua perspectiva única, vinda de suas experiências de vida, havia ajudado a empresa a implementar programas sociais que beneficiavam tanto os funcionários quanto a comunidade local. Em uma reunião particularmente bem-sucedida, Augusto fez um anúncio que surpreendeu a todos. Roberto, ele disse, gostaria de oferecer a você uma sociedade minoritária na empresa. Roberto arregalou os olhos. Augusto, Isso é inesperado. Você provou seu valor nos últimos 3 meses, trouxe ideias inovadoras, melhorou nossa cultura corporativa e demonstrou uma ética de trabalho exemplar. Eu não sei o que dizer. Diga que você vai aceitar. Fernanda sussurrou do lado dele. Ela havia começado a participar de algumas reuniões, ajudando com as iniciativas sociais da empresa. Augusto, Roberto disse. Posso ter um tempo para pensar? Claro. Mas, Roberto, quero que você saiba que esta oferta não tem nada a ver com sua relação com Fernanda. É puramente baseada no seu desempenho profissional. Naquela noite, Roberto conversou com sua mãe sobre a oferta. Meu filho, ela disse, você se lembra de quando era criança e sempre dizia que queria ter sua própria empresa? Lembro. Então aceite. É seu sonho se tornando realidade. Mas, mãe, é assustador. É tanta responsabilidade. Roberto, você sempre assumiu responsabilidades. Quando seu pai nos abandonou, você assumiu a responsabilidade de ser o homem da casa aos 12 anos. Quando eu fiquei doente,
Você assumiu a responsabilidade de cuidar de mim. Esta não é diferente. E se eu fracassar? E se você tiver sucesso? Ela perguntou de volta. Meu filho, você passou a vida toda se preparando para uma oportunidade como esta. Não deixe o medo te impedir de abraçá-la. No dia seguinte, Roberto aceitou a oferta de Augusto. Mas ele fez uma exigência. Parte de seus lucros seria destinada a um fundo para ajudar famílias em situações similares à que ele havia vivido. Perfeito, Augusto disse. Aliás, essa pode ser a primeira iniciativa sob sua responsabilidade direta. 6 meses depois de seu primeiro encontro desastroso, Roberto e Fernanda estavam de volta ao restaurante Dom Augusto. Desta vez, porém, eles não estavam lá como cliente e filha do dono tentando se conhecer. Eles estavam lá para celebrar o lançamento oficial do programa social da empresa. Senhor Roberto, Carlos se aproximou da mesa. Nos últimos meses, ele havia se mostrado um funcionário exemplar em seu novo departamento e havia desenvolvido um respeito genuíno por Roberto. Oi, Carlos, como está? Bem, senhor, e queria aproveitar para agradecer. Agradecer por quê? Por não ter me denunciado por ter mentido sobre ser seu parente. O senhor poderia ter me feito perder o emprego. Roberto sorriu. Carlos, todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. O senhor aprendeu mesmo, senhor Roberto. E, se me permite dizer, o senhor e a senhorita Fernanda fazem um casal perfeito. Depois que Carlos se afastou, Fernanda pegou a mão de Roberto sobre a mesa. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de alguma coisa sobre aquela primeira noite? Roberto considerou a pergunta. Sabe, eu deveria me arrepender das mentiras, da confusão, da humilhação, mas não me arrependo. Por quê? Porque aquela noite me mostrou quem eu realmente sou quando estou sob pressão. Me mostrou que posso manter minha dignidade mesmo quando tudo está contra mim. E me trouxe você. Roberto, sim, eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras, e Roberto sentiu seu coração parar por um momento. Eu também te amo, Fernanda. Mesmo sabendo que nossa história começou com mentiras, especialmente por isso, ele disse. Porque se conseguimos construir algo verdadeiro e forte, mesmo começando com mentiras, imagine o que podemos construir agora que temos apenas verdades. Fernanda sorriu, seus olhos brilhando. Roberto, sim? Quer saber uma coisa engraçada? O quê? Eu ainda tenho aquelas marmitas de isopor guardadas em casa. Roberto riu. Por quê? Porque elas me lembram do momento em que conheci o homem mais íntegro do mundo. O homem que escolheu a honestidade em vez da conveniência, a dignidade em vez do conforto. Fernanda, você sabe que isso é meio cafona, né? Totalmente cafona, ela riu, mas verdadeiro. Roberto se inclinou sobre a mesa, beijando-a suavemente. Eu te amo, Fernanda Augusto. E eu te amo, Roberto Almeida, meu homem das marmitas. Eles riram juntos, e Roberto percebeu que, apesar de todas as complicações, todas as mentiras e todos os obstáculos, eles haviam encontrado algo real. Algo que havia crescido não apesar de suas dificuldades, mas por causa delas. 2 anos depois, Roberto e Fernanda se casaram em uma cerimônia simples, realizada não em um local elegante, mas no centro comunitário onde o programa social da empresa funcionava. Entre os convidados estavam funcionários da empresa, famílias beneficiadas pelo programa e pessoas das comunidades onde Roberto havia crescido. Durante a cerimônia, Roberto fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há 2 anos, eu pensei que tinha fracassado no pior encontro da minha vida. Eu tinha vergonha da minha situação, medo do futuro e certeza de que nunca seria suficiente para a mulher que amava. Hoje eu entendo que não fracassei naquele encontro. Eu triunfei, porque mantive meus valores quando foi difícil, porque escolhi a verdade quando seria mais fácil mentir, e porque aprendi que ser suficiente não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem no bolso, tem a ver com quanta honestidade você tem no coração. Fernanda, em seu discurso, disse: Roberto me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito,
É sobre encontrar alguém que escolhe ser verdadeiro mesmo quando é difícil. Alguém que te faz querer ser uma pessoa melhor, não por obrigação, mas por inspiração. E alguém que te ama não apesar de suas falhas, mas incluindo elas. A festa de casamento foi simples, mas alegre. Em vez de um jantar de gala, eles serviram marmitas, não por falta de recursos, mas como uma celebração de onde sua história havia começado. Durante a festa, a senhora que havia humilhado Roberto naquela primeira noite se aproximou dele. Ela havia se tornado uma das principais doadoras do programa social após testemunhar a transformação que o programa havia trazido para várias famílias. Roberto, ela disse, eu quero pedir desculpas novamente pelo que fiz naquela noite. Senhora Beatriz, você já se desculpou várias vezes. Não é necessário. É, sim. Porque naquela noite eu julguei você pela sua aparência e situação financeira. E estava completamente errada. Você é um dos homens mais dignos que já conheci. Senhora Beatriz, posso te dizer uma coisa? Claro. Aquela noite foi importante para mim. Não apenas porque conheci Fernanda, mas porque você me testou de uma forma que ninguém mais havia testado. E eu descobri que era mais forte do que pensava. Como assim? Você me ofereceu dinheiro em troca da minha dignidade, e quando eu recusei, aprendi que há coisas que realmente não podem ser compradas. E isso me deu uma força que carrego até hoje. A senhora Beatriz sorriu, com lágrimas nos olhos. Roberto, você me ensinou que é possível mudar, que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. E você me ensinou que as pessoas podem surpreender você, no bem e no mal, e que vale a pena dar segundas chances. Enquanto a festa continuava, Roberto observava sua nova família, não apenas Fernanda, mas Augusto, que havia se tornado como um pai para ele, Carlos, que havia se tornado um amigo verdadeiro, e todos os funcionários e beneficiários do programa que haviam se tornado parte de sua vida. Sua mãe se aproximou dele, radiante de felicidade. Meu filho, você está feliz? Mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser, mãe. E você se lembra do que te disse naquela primeira noite? Sobre às vezes as pessoas serem realmente boas? Roberto sorriu. Lembro. E você estava certa. Não, meu filho. Você que estava certo quando escolheu confiar, quando escolheu dar chances, quando escolheu construir algo baseado em amor e verdade. Roberto abraçou sua mãe, sentindo uma gratidão profunda por tudo o que havia acontecido, tanto as partes boas quanto as difíceis. Anos se passaram, e a história de Roberto e Fernanda se tornou lendária na empresa e na comunidade. Não porque era uma história de pobre que virou rico, mas porque era uma história de como valores verdadeiros podem superar qualquer obstáculo. O programa social que Roberto havia criado cresceu e se expandiu, ajudando centenas de famílias a ter acesso a oportunidades de trabalho e educação. Roberto nunca esqueceu suas origens e sempre manteve programas específicos para pessoas em situações similares a que ele havia vivido. Fernanda se tornou uma assistente social certificada, trabalhando diretamente com as famílias beneficiadas pelo programa. Ela sempre dizia que Roberto havia lhe ensinado que ter privilégios era uma responsabilidade, não um direito. Carlos se tornou gerente de recursos humanos e implementou políticas que garantiam que todos os funcionários fossem tratados com dignidade, independentemente de sua posição na empresa. Augusto se aposentou gradualmente, passando mais responsabilidades para Roberto, que eventualmente se tornou CEO da empresa. Sob sua liderança, a empresa não apenas cresceu financeiramente, mas se tornou conhecida por suas práticas éticas e responsabilidade social. E a senhora Beatriz? Ela se tornou a presidente do conselho do programa social, dedicando seus últimos anos a ajudar outras pessoas a superarem os preconceitos que ela mesma havia carregado. Em uma tarde de domingo, 10 anos depois de seu primeiro encontro, Roberto e Fernanda estavam em casa com seus 2 filhos pequenos. Eles haviam decidido contar para as crianças a história de como se conheceram. Papai, perguntou a filha mais velha, de 6 anos, por que você pediu marmitas no restaurante Fancy? Roberto riu. Porque era o que eu podia pagar, meu amor. Mas isso não foi constrangedor? Foi, sim,
muito constrangedor. Então, por que você fez isso? Roberto olhou para Fernanda, que sorriu encorajadoramente. Porque às vezes, filha, fazer a coisa certa é desconfortável. Mas é sempre melhor do que fazer a coisa errada só para evitar desconforto. E você se arrependeu? Jamais. Porque foi assim que conheci sua mãe. E porque aprendi que ser honesto sobre quem você é sempre melhor do que fingir ser alguém que você não é. O filho mais novo, de 4 anos, perguntou: Papai, você ainda come marmita? Roberto e Fernanda riram. Às vezes, sim. E sabe por quê? Por quê? Porque marmita não é sobre ser pobre ou rico. É sobre lembrar de onde viemos e valorizar as coisas simples da vida. Fernanda acrescentou: E porque foi comendo marmita que eu descobri que seu pai era o homem mais especial do mundo. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Roberto e Fernanda estavam na varanda de sua casa, observando as estrelas. Roberto, Fernanda disse, você acha que nossas vidas teriam sido diferentes se nós tivéssemos nos conhecido de uma forma normal? Define normal. Ele sorriu. Sei lá. Em uma festa, através de amigos no trabalho, Roberto considerou a pergunta. Talvez. Mas eu acho que não teria sido tão forte. Por quê? Porque nós nos conhecemos no nosso pior momento. Você mentindo, eu humilhado, ambos defensivos e cautelosos. E mesmo assim conseguimos construir algo real. Isso me diz que nosso amor pode sobreviver a qualquer coisa. Roberto? Sim? Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa sobre aquela primeira noite, você mudaria? Roberto a puxou para mais perto. Não mudaria nada, nem as mentiras, nem a humilhação, nem a confusão, porque tudo isso nos trouxe até aqui. Mesmo sabendo o quanto você sofreu, especialmente por isso, porque o sofrimento me ensinou a valorizar a felicidade. A confusão me ensinou a valorizar a clareza, e as mentiras me ensinaram a valorizar a verdade. Fernanda se aconchegou em seus braços. Eu te amo, Roberto Almeida. E eu te amo, Fernanda Almeida. Roberto. Sim, obrigada por ter escolhido a dignidade naquela noite, porque foi isso que me fez perceber que você era especial. E obrigado você por ter me dado uma segunda chance, porque foi isso que me mostrou que o amor pode superar qualquer obstáculo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a tranquilidade da noite e a solidez de sua relação. Fernanda, Roberto disse de repente, você quer saber uma coisa? O quê? Eu ainda tenho aquela primeira marmita. Sério? Ela riu. Por quê? Porque ela me lembra do momento em que aprendi que meu valor não depende do que eu posso comprar, mas de quem eu escolho ser. Roberto Almeida, você é incorrigível. E você me ama por isso. E eu te amo por isso. E ali, na varanda de sua casa, cercados pelo amor de sua família e pela satisfação de uma vida construída sobre valores sólidos, Roberto e Fernanda sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia crescido, não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante os anos que se seguiram, Roberto nunca esqueceu as lições daquela primeira noite. Ele sempre contratava pessoas baseado no caráter, não apenas na experiência. Sempre tratava todos os funcionários com respeito, independentemente de sua posição. E sempre lembrava que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas nas relações que construímos e nos valores que mantemos. A empresa de Augusto se tornou uma das mais respeitadas do país, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela forma ética como conduzia os negócios. Roberto implementou políticas que garantiam salários justos, oportunidades de crescimento para todos os funcionários e programas que beneficiavam as comunidades onde a empresa operava. Fernanda continuou seu trabalho social e, juntos, ela e Roberto criaram uma fundação que oferecia microcrédito para pequenos empreendedores de comunidades carentes.
A fundação sempre exigia apenas uma coisa dos beneficiários: que eles pagassem o empréstimo adiante, ajudando outros empreendedores quando pudessem. Em uma entrevista para uma revista de negócios, anos depois, Roberto foi perguntado sobre o segredo do sucesso da empresa. O segredo, ele disse, não é complicado. Trate as pessoas com dignidade, seja honesto em todos os seus negócios e lembre-se sempre de onde você veio. O sucesso financeiro é consequência dessas atitudes, não o objetivo. E o que você diria para jovens empreendedores que estão começando? Que o caráter é mais importante que o capital, que a integridade vale mais que qualquer contrato e que, às vezes, os momentos mais difíceis da nossa vida são os que nos preparam para os momentos mais importantes. Você pode dar um exemplo disso? Roberto sorriu. Posso. Há 15 anos eu tive o que pensei ser o pior encontro da minha vida. Hoje sei que foi o melhor, porque me ensinou que ser verdadeiro é mais importante que impressionar, que manter a dignidade é mais valioso que evitar constrangimento e que o amor verdadeiro nasce quando duas pessoas decidem ser honestas uma com a outra, mesmo quando é difícil. A entrevista se tornou viral e a história de Roberto e Fernanda inspirou livros, palestras e até mesmo um filme. Mas para eles a parte mais importante não era a fama que a história trouxe, mas as vidas que ela havia tocado. Eles recebiam cartas regularmente de pessoas que haviam lido ou ouvido sua história e encontraram coragem para serem honestas em seus próprios relacionamentos, para manterem sua dignidade em momentos difíceis ou para darem segundas chances quando merecidas. Em uma dessas cartas, uma mulher escreveu: "Sua história me ensinou que não importa de onde viemos ou o que temos. O que importa é quem escolhemos ser quando ninguém está olhando e como tratamos as pessoas quando elas estão vulneráveis." Outra carta dizia: "Vocês me mostraram que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que te aceite com suas imperfeições e te inspire a ser melhor." Roberto sempre respondia pessoalmente a essas cartas, porque ele entendia que sua história havia se tornado maior do que eles próprios. Havia se tornado um símbolo de que era possível construir algo belo e duradouro, baseado em valores simples, mas poderosos. Em uma ocasião especial, Roberto e Fernanda decidiram voltar ao restaurante Dom Augusto para celebrar o 15º aniversário de seu primeiro encontro. O restaurante havia mudado ao longo dos anos. Agora oferecia opções mais acessíveis no cardápio e havia implementado um programa que oferecia refeições gratuitas para famílias carentes uma vez por semana. Carlos, que havia se tornado gerente-geral do restaurante, os recebeu pessoalmente. "Senhor Roberto, senhora Fernanda, é uma honra recebê-los novamente." "Carlos, você sabe que não precisa de tanto formalismo conosco." Roberto sorriu. "Eu sei, mas para mim vocês sempre serão as pessoas que me ensinaram que é possível mudar, que é possível ser melhor." Eles se sentaram na mesma mesa onde tudo havia começado. O ambiente era o mesmo, mas tudo parecia diferente agora, mais acolhedor, menos intimidante. "Fernanda", Roberto disse, "se alguém nos dissesse naquela primeira noite que estaríamos aqui hoje, casados com filhos, dirigindo uma empresa juntos, você acreditaria?" "Jamais", ela riu. "Eu estava convencida de que você ia embora e nunca mais iríamos nos falar. E eu estava convencido de que você era boa demais para ser verdade." "E estava certa?" Roberto pegou a mão dela sobre a mesa. "Você era boa demais para ser verdade, mas por sorte você era verdade mesmo assim." "Roberto." "Sim? Posso confessar uma coisa?" "Sempre. Naquela primeira noite, quando eu vi você pedindo as marmitas, eu fiquei impressionada." "Impressionada? Você pareceu chocada." "Não, escuta, eu fiquei impressionada porque você não tentou fingir que podia pagar por algo que não podia. Você foi honesto sobre sua situação, mesmo sabendo que isso poderia me afastar." "E por que isso te impressionou?" "Porque todos os outros homens que eu havia conhecido tentavam me impressionar gastando dinheiro que às vezes nem tinham. Eles mentiam sobre carros, apartamentos, empregos, qualquer coisa para parecerem mais do que eram. E você fez o contrário. Você foi honesto sobre ter menos do que queria ter." Roberto considerou suas palavras. "Fernanda, posso te confessar uma coisa também?"
Claro, naquela noite, quando você defendeu-me daquela senhora, foi a primeira vez na minha vida que alguém lutou por mim sem esperar nada em troca. Como assim? Minha vida toda. As pessoas só me ajudavam quando tinham algo a ganhar. Ou porque precisavam de algo de mim, ou porque se sentiam culpadas. Mas você me defendeu simplesmente porque achava que era a coisa certa a fazer. E foi isso que te fez perceber que eu era especial. Não, Roberto sorriu. Foi quando você comeu a marmita, com dignidade, sem constrangimento, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Naquele momento, eu soube que você era diferente de todas as outras. Carlos se aproximou da mesa, interrompendo gentilmente a conversa. Com licença, mas há uma situação aqui que achei que vocês gostariam de ver. Eles olharam na direção que Carlos indicava e viram um jovem casal em uma mesa próxima. O rapaz parecia nervoso, segurando um cardápio com mãos trêmulas, enquanto a moça aguardava pacientemente. O que tem eles? Fernanda perguntou. É a mesma situação de vocês, há 15 anos, Carlos explicou. Ele economizou por semanas para trazer ela aqui, mas os preços são mais altos do que ele esperava. Ele está tentando decidir se pede algo barato ou se conta a verdade para ela. Roberto e Fernanda trocaram um olhar significativo. Carlos, Roberto disse, você pode fazer uma coisa para mim? Claro. Vá até lá e diga a eles que a conta está paga, mas não diga quem pagou. Roberto, Fernanda começou. Não é caridade, Fernanda. É investimento. Investimento na possibilidade de que eles tenham a mesma chance que nós tivemos. Carlos sorriu e se dirigiu à mesa do jovem casal. Eles puderam ver a confusão no rosto do rapaz, seguida de alívio e gratidão. Roberto, Fernanda disse, você acha que eles vão dar certo? Não sei, mas agora eles têm uma chance de descobrir sem o peso da preocupação financeira atrapalhando. E se eles apenas aproveitarem a refeição grátis e não construírem nada? Então, pelo menos eles terão uma noite boa. Roberto sorriu. Mas eu tenho um pressentimento de que eles vão surpreender você. E ele estava certo. Anos depois, Roberto e Fernanda receberam um convite de casamento de um casal jovem com uma nota. Obrigado por nos darem a chance de descobrir o amor sem o peso das preocupações financeiras. Nossa história começou naquela noite no Dom Augusto e esperamos que seja tão bela quanto a de vocês. Fim da história. E aí, o que vocês acharam desta história de amor e superação? Será que Roberto tomou a decisão certa ao manter sua dignidade? E Fernanda, será que ela merecia uma segunda chance? Nos contem nos comentários qual parte mais tocou o coração de vocês e se conhecem alguém que já passou por uma situação parecida. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.